Essa é a certeza que nós temos, graças a Deus. Querida, aproveitando que você está de pé, Deus tem uma palavra para o seu coração. Comece a aquecer o seu coração com expectativa que Deus vai falar com você nesse primeiro domingo do ano que você reservou para estar aqui nós ceiarmos. E quem vai ministrar a palavra hoje é muito especial para nós, claro, todos sabemos disso. E eu gostaria que você fizesse extra festa para recebê-lo, porque antes de virar o ano, no dia 30, ele ficou um pouquinho só mais velho. Está muito conservado, está com muita saúde, está cheio de Deus. Então faz barulho com muita alegria para celebrar a vida do pastor João Pacheco. Paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria estar aqui, depois de um ano complicado, mas nós vencemos. Glória a Deus. Graças a Deus o vírus só chegou na minha rua, mas não chegou na minha casa. Nós estamos bem, graças a Deus. Como o pastor Denis já falou aqui, dia 30, passei de ano, né? 2 vezes, 63, nosso tempo passa, viu? Parece que foi pouco tempo que eu me casei, que os filhos eram pequenos, de repente, 63. De repente, nem vi passar. Meus irmãos, quando o pastor me ligou para ministrar hoje, eu fico preocupado. Depois de tanto tempo na igreja, ainda fica me preocupado, né? Falei, meu Deus, o que eu vou falar? Aí você tem lá uma pilha de coisa escrita, mas você olha aquilo, nada. Aí fui olhando, orando, Deus tem misericórdia, dá uma palavra aí. Aí veio no meu coração o livro do profeta Jeremias, capítulo 18. É um texto bastante conhecido nosso, mas tem umas revelações importantes nesse texto para a nossa vida, nos dias de hoje. Capítulo 18, versículo 1 em diante, eu vou ler aqui, os irmãos acompanham a leitura da palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como um vaso que ele fazia de barro, quebrou-se em suas mãos, e o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe parecia bem aos seus olhos fazer. Amém? Pode tomar seu lugar, por favor. Eu gosto sempre de, quando vou ler um texto da palavra de Deus, eu gosto sempre de procurar saber o porquê dessa revelação, ou porque Deus estava falando aquilo naquela época. Que Deus fala para Jeremias descer na casa do oleiro. Na casa do oleiro naquela época era algo comum. Onde Jeremias morava tinha mais de 30. Jeremias já tinha passado diversas vezes em casa de oleiro. E de repente vem Deus e diz, desce a casa do oleiro. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que às vezes você está num lugar tanto tempo e não percebe, às vezes, o que Deus está falando. Mas Ele está falando, Deus está trabalhando. E quando Ele quer falar com você, Ele fala com você no seu lugar. Você não precisa procurar lugares para Deus falar. Ele vem e fala onde você está, né? No seu habitat, nas coisas que são normais para você. Você não precisa correr atrás de nada para Deus falar. Deus vai falar aonde está. E se não tiver ninguém que Ele possa usar, Ele fala com você mesmo direto, audível, como eu estou te falando. Então, Jeremias começa ali a olhar aquele movimento, né? Do homem trabalhando e fazendo aquele vaso, e o vaso quebrava, trincava, ele resolvia amassar, porque não dá para refazer o vaso do jeito que está amassado, tem que amassar de novo, e ele começou a trabalhar. Então, o que eu quero dizer para você nesta manhã, um contexto histórico, que a argila em si, ela não tem beleza nenhuma, não tem atração nenhuma, não é nada, não passa de um punhado de barro, apesar de ser barro especial, né? Porque, segundo os historiadores, tem em média de 200
tipos de barro no mundo, no planeta, mas só 8 servem para fazer barro. Então isso vai dizer que dentro dessa multidão você foi escolhido para ser vaso especial para receber o depósito de Deus. E esse era o contexto que Jeremias estava fazendo. Jeremias vivia num período muito conturbado, onde o povo estava mergulhado em pecado, todo tipo que você possa imaginar, idolatria, que era pior que Deus considerava, e Jeremias vivia em todo esse meio. E Deus dá essa profecia para Jeremias, dá essa revelação para Jeremias, de como estava a nação de Israel diante de Deus, e Deus queria que aquilo mudasse. Então Deus começa a falar com Jeremias, que era o profeta da época. E tinha um sacerdote chamado Pazur. Esse sacerdote, ele era o responsável pela segurança do templo e para colocar ordem na nação, vamos dizer assim. E todos aqueles que era tido como desobediente ou outra coisa qualquer, esse sacerdote era encarregado de corrigir essa situação. Então ele tinha Jeremias como um desordeiro. Então o que ele faz? Ele manda para o tronco Jeremias. Jeremias vai para o tronco, fica como um escravo amarrado no tronco ali por uma ou mais noite. E essa profecia chega para o rei. E as profecias de Jeremias eram contra o sistema político da época e contra as atitudes do rei, que o rei não tomava providência naquilo que queria, que era necessário, que Deus queria que fosse tomado. O rei indignado pega o rolo da profecia, pega uma faca, corta em pedaços e joga dentro do fogo. E manda prender Jeremias. Então veja bem, irmão, o que você pode passar na qualidade de profeta. Nem sempre vão te ouvir. Mas o profeta tem que manter fiel a Deus, mesmo em circunstâncias adversas. Quando Deus falar para você falar alguma coisa, fala aquilo que Deus está falando. Dê o que der, é Deus que está falando. Ele vai se responsabilizar por sua palavra. Quando Jeremias vai preso e sai da cadeia, Deus chama Jeremias e fala novamente com Jeremias. Jeremias, escreve novamente tudo aquilo que eu te dei. Jeremias começa a escrever tudo novamente. E Deus diz assim, agora acrescenta o seguinte: por ele não ter dado ouvido à minha palavra, por não ouvir aquilo que eu estou querendo fazer, diga para o rei que nunca mais nenhum dos seus descendentes sentará no trono. Olha, o risco de não se ouvir a palavra de Deus. Então é muito complicado. Então havia muitas coisas que estavam acontecendo naquela época que Deus não estava aceitando. E quando Deus fala, ou escrevia a profecia, escrevia para a nação inteira. Só que a nação ela é feita de pessoas individuais. Então caberia a cada um ouvir aquilo que Deus está falando. Só que ninguém ouvia, começando do rei até os últimos lá, ninguém. E qual foi o castigo para essa nação? Foram presos, cativos, foram servir outra nação como escravo, deixaram de servir a Deus e foram servir outra nação. E ali viveram muito tempo escravizados, porque não ouviram a palavra de Deus. Então, querido, hoje o diabo aprisiona muitas pessoas, porque essas pessoas não dão ouvido à palavra de Deus. Mas ouve o que Deus tem para você, que você vai se beneficiar daquilo que Deus tem. Então, assim, como o oleiro, Deus está disposto a trabalhar na nossa vida. E você precisa ficar sensível, porque nem sempre o próprio Deus vai te moldar. Deus tem muitas mãos, amém, irmão? Deus pode usar a mão do pastor, do seu parente, da sua igreja, do seu líder, do seu obreiro. Todas estas mãos são as mãos que Deus usa para nos moldar como vaso. E a questão de vaso é o seguinte: o vaso, ele não escolhe o modelo que ele quer ser, é o oleiro que escolhe. O oleiro escolhe a forma e tamanho do vaso que ele quer fazer. E o vaso não é só um processo de passar lá na roda. Ele vai para o fogo, ele vai ser queimado,
Se ele rachar, é separado, não serve. E aí vai indo. E depois que ele secou, passou no forno, ele vai ser pintado. Ele não escolhe a cor, não escolhe o tipo de tinta, qualidade de tinta, não. Tudo isso aí é o oleiro que vai escolher para fazer o vaso. Ou seja, Deus vai fazer de você um vaso do tamanho e da qualidade que Ele quiser. Né? Você foi chamado para algo grande, você foi chamado para algo extraordinário, você foi escolhido. Então, como aquela nação precisava de tomar uma posição, nós também precisamos tomar uma posição hoje diante de Deus, de nos mantermos fiéis ao Senhor, para que Ele possa nos usar segundo a sua vontade, na sua obra, do seu jeito, quando e a hora que Ele quiser, não da maneira que nós pensamos. Porque há muitas pessoas que começam a confundir ser usado por Deus com arrogância, né? Começa a dar bronca nos outros, brigar com os outros. Isso aí não é ser profeta. Profeta fala aquilo que Deus quer falar. Ouve quem quer. Você não está aqui para julgar, para condenar. Essa parte pertence a Deus. Como Deus fez com aquela nação, pode fazer com qualquer pessoa. Não é que Deus é mau. Deus, não existe maldade em Deus. Mas existe um pacto entre nós e Deus. À medida que eu quebro o pacto, não obriga a Deus a cumprir nada na minha vida daquilo que Ele falou. Então, precisa novamente refazer o vaso, para refazer a promessa, para viver novamente aquilo que Deus quer. E isso foi na vida de muita gente. Aconteceu com Abraão, aconteceu com Pedro, aconteceu com Isaías, aconteceu com um monte de gente. Eles também quebraram uma hora lá, mas foram consertados e serviram no propósito de Deus. A minha introdução aqui eu coloquei o seguinte: Jeremias foi um profeta não compreendido na sua época. Sua vida nos traz grandes lições como um profeta temente a Deus, sensível à voz de Deus. Sua época foi marcada por rebeldia, ninguém ouvia sua palavra, sua mensagem, ou a mensagem de Deus naquela época. Deus chamou ele para uma missão muito específica, e muitas profecias não cumpriram na época de Jeremias, foi posteriormente o seu tempo. Mas o que Jeremias viu, irmão, na casa do oleiro, e é isso que eu quero falar. O que Jeremias viu na casa do oleiro. Porque ele já tinha... Você pode entrar em muitos lugares e ver lá muitas coisas. Mas quando você entra num lugar e começa a prestar atenção, você vai ver detalhe. Então Deus chamou ele, disse: vai dessa casa do oleiro e lá preste atenção naquilo que o homem estava fazendo. Então a primeira coisa que eu marquei aqui é o seguinte: diga comigo, o oleiro estava trabalhando. Então nota bem que Deus nunca para de trabalhar. Mesmo que nós não percebemos, Deus continua trabalhando a nosso favor. A Bíblia diz que Deus dispensa anjos para trabalhar em nosso favor. Olha o privilégio que você tem. Ainda há pessoas que dizem: estou sozinho, ninguém me vê, Deus não responde a minha oração. Querido, você não está sozinho, você tem Deus, você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra, você tem a igreja e ainda tem anjo que trabalha a seu favor. Então pelo menos 6 coisas você tem na sua vida, não tem o que você reclamar. Então o oleiro não estava parado, inerte, vendo o mundo passar e se acabar. O Senhor está trabalhando em favor da sua vida, mesmo que você não esteja percebendo, mesmo que você já passou diversas vezes por Ele, você não percebeu que Ele estava trabalhando, mas Ele continua trabalhando na sua vida, te moldando a cada dia da sua vida. Aleluia. A segunda coisa que eu anotei aqui, viu que o vaso que o oleiro estava fazendo quebrou nas suas mãos. Então nota bem, o que isso quer dizer para nós? Que mesmo se nós tivermos alguma dificuldade como vaso, Deus tem poder para remodelar, para nos consertar, e a promessa de Deus continua a mesma coisa. Há pessoas que passam por decepção e acham que Deus está distante, Deus nunca mais vai falar com ele. Não, lembra de Pedro, quando Pedro negou Jesus, Pedro achou que tudo para ele tinha se acabado. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente por causa daquilo lá. E nota que quando Jesus ressuscita,
e ele tem um encontro com a mulher ali no jardim, a primeira coisa que ele fala, ele diz assim, ó, vai lá e fala para Pedro que eu ressuscitei. Aleluia. Ou seja, fala para Pedro que todas aquelas coisas que eu falei para ele ainda estão em pé. Aleluia. Então a promessa de Deus, ela mantém aqui sempre o seu propósito. Ele sabe tudo sobre nós e nos molda segundo a sua vontade. Isso que é interessante. O modelo de vaso que você é escolhido por Deus. Não existe outro vaso igual a você. Você é único. A forma de trabalhar de Deus na sua vida é única. Deus te conhece. Deus sabe dos seus limites. Deus te conhece da sua capacidade. Deus sabe de todas as coisas melhor do que você mesmo. A outra coisa que eu anotei aqui, viu que o oleiro fez o vaso ficar novo. Ele não pegou outro barro. Ele poderia ter pegado outro barro para fazer o vaso, mas ele pegou o mesmo barro. Ele amassou o barro, né, para fazer o vaso, para refazer o vaso novamente. Eu estou lembrando aqui de um tempo atrás, que nós cantávamos uma música na igreja, lembra do oleiro? Quebra, faz de novo, irmão. Ser quebrado não é coisa boa, não. Quem foi quebrado sabe o que eu estou falando, né? Eu já passei por um processo dessa maneira, que eu estava na igreja, tocava na banda, cantava no coral, era diácono, fazia tudo que era preciso fazer, não faltava em nada, estava em tudo. Aí um dia Deus chegou assim para mim, ó, ainda te falta uma coisa. Ah, meu Deus do céu. Aí começou, aí foi quebrando. Quando chega no momento que não tem mais o que quebrar, ele faz de novo. Mas a tua vida muda, porque você vai ter experiência com o Senhor. Ser quebrado é ruim, mas lá no final é bom, quando começa Deus moldar, fazer novamente. Então, às vezes Deus nos testa dessa maneira. Lembra lá para o rapaz que era rico, e chegou para Jesus e disse assim, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele, olha, guarda os mandamentos, está tudo certo. Ele falou, esse negócio aí eu já faço desde quando eu era criança. Aí Jesus falou, então só falta para você uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, você terá um grande tesouro no céu. Se ele tivesse feito isso, nós estaríamos falando dele que era um cara que tinha um grande tesouro no céu. Mas o coração dele não estava realmente em Deus. Era apenas um religioso que guardava os mandamentos. E é isso que Deus não quer em nós, que nós sejamos religiosos. Nota que naquela época, o profeta Jeremias já estava profetizando contra os religiosos. Em que Jesus foi, o que mais sofreu com as mensagens de Jesus foi os religiosos da época. Porque o religioso é aquele que faz tudo corretamente. Fica procurando pelo em ovo, né? Querendo fazer tudo direitinho para não ter nada que ninguém fala dele. Não, perfeito. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer que o nosso coração esteja primeiro voltado para Ele e para o seu reino. Não interessa que as coisas poderão acontecer boas ou más, mas nós precisamos nos mantermos fiéis ao Senhor todos os dias da nossa vida, servir a Deus com alegria, fazer as coisas com alegria, porque Deus, irmão, Ele só recebe aquilo que nós fazemos com alegria, porque a alegria que nós sentimos é dom do Espírito, vem de Deus, foi Ele que colocou esse negócio em nós. Então se você contribui com alegria, se você dizima com alegria, tudo que você for fazer, faça com alegria, porque é a única maneira que Deus recebe de nós, é quando a gente vem, faz com alegria e com consciência daquilo que nós estamos fazendo. Paulo diz que nós devemos oferecer o nosso culto racional para Deus. Paulo estava dizendo que quando nós viermos para a casa de Deus, para cultuar a Deus, nós precisamos vir com um propósito de servir a Deus, de adorar a Deus. E por muito tempo nós aprendemos a vir só pedir. Eu quero, me dá, faço isso, faço aquilo, faço campanha para receber, papá, me dá. Como se Deus fosse obrigado a me dar tudo aquilo que eu quero. E não é assim que funciona.
Você não precisa se preocupar com bênção de Deus, querido. Você tem que se preocupar em servi-lo. Aleluia. Porque o irmão já me antecedeu aqui, diz que as bênçãos vão correr atrás de nós. Os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, o que nós vamos ganhar em te servir? Jesus disse: olha, vê os pássaros. Não plantam, não colhem, não tecem, e nenhum morre de fome. Quanto mais vocês que são filhos. Então, se você buscar a Deus, você servir a Deus, não precisa se preocupar, porque Deus vai cuidar de você. Eu ouvi muitas coisas esse ano. Ah, não vai dar certo isso, não vai acontecer aquilo, não sei o que isso, não sei o que aquilo. Eu sei em quem eu estou crendo. Vou continuar crendo. Eu sei que o meu Deus vai se levantar no momento certo. E a vitória vem da mão de Deus. Então eu só tenho que ficar dentro do propósito de Deus para a minha vida, assim como Jeremias estava dentro do propósito de Deus. Jeremias foi para o tronco, foi para dentro do poço, foi preso, apanhou, mas continuou no propósito. E Deus fez aquilo que ia fazer. Aleluia! Isso é que é importante. Qual a quarta coisa que Jeremias viu? Que Deus não desiste da sua obra. Ele acredita naquilo que ele fez. Em outras palavras, Deus não desiste de você em nenhum momento. Eu já vi gente dizer assim: fulano fica aprontando, vai acabar o momento, Deus não falando mais com ele. Irmão, o Espírito Santo nunca vai desistir de você. A Bíblia diz que ele vai ficar em todo tempo tentando te convencer. Aleluia! Então Deus não desiste. Deus não usou outro barro, Deus não desiste de você. E a quinta coisa que eu quero dizer é o seguinte: viu a sua obra ser feita na roda. A obra de Deus, ela não para, amém, irmão? O oleiro pisava num pedal e a roda rodava. Então o vaso vai estar sempre em movimento na mão do oleiro. Sempre em movimento. Então a obra de Deus não para. Deus não para. E Ele precisa que nós entendamos isso. É Ele quem determina a velocidade também da roda. O oleiro é que determina a velocidade. Se a velocidade da roda for pouco, o vaso também não sai de acordo. Tem que ter a velocidade certa. Então, até isso Deus sabe trabalhar conosco. Deus vai trabalhar na velocidade de cada ser humano. Uns precisam ser mais rápido, o outro menos rápido. Mas Deus vai trabalhar na nossa vida no tempo certo, no momento certo e na velocidade certa. E para concluir, eu quero dizer o seguinte: Jeremias viu, você também pode ver. Fazer tudo novo novamente na sua vida. Você pode ver todas essas coisas que Jeremias viu. Ele viu o barro sendo transformado, viu o oleiro trabalhando, viu todas essas coisas. E espiritualmente dizendo, nós estamos vendo todas essas coisas, estamos vendo Deus trabalhar, nós estamos vendo nós mesmos sermos moldados por Deus. Será que eu sou melhor do que eu era antes? Será que hoje eu sou um vaso melhor do que eu era antes? Nós precisamos permitir que Deus trabalhe na nossa vida, irmão. Tudo que Deus quer é um relacionamento conosco todos os dias da nossa vida. Nota que quando Deus fez o homem e colocou no Éden, Deus ia lá todos os dias. Você acha que Deus não sabia o que tinha acontecido com Adão lá durante o dia? Claro que tinha, mas Deus chegava: e aí, Adão, como é que foi o seu dia? E aí a conversa ia. Até o dia que o homem pecou. Quando o homem pecou, Deus não pôde mais ir lá no jardim. Imediatamente Deus já providenciou um meio para que esse relacionamento fosse refeito. Então nota o amor de Deus por nós, o tamanho que é. João escreve que Deus amou de tal maneira, nem dimensionou esse amor, né, de tamanho que Deus nos ama. E o que eu acho interessante no amor de Deus é que Deus não tem dois amor, nem um amor maior ou menor. Deus ama quem está lá fora, tanto quanto os que estão aqui. Deus só trabalha diferente, mas o amor é o mesmo. Aleluia.
Ele ama o pecador de uma forma, você já sabe, né? Hoje nós estamos lembrando disso, que é a ceia, a ponto de entregar o seu filho para morrer na cruz por alguém que não merecia. Se nós estamos sentados aqui hoje, estamos aqui em pé, estamos falando, é porque Deus nos alcançou através de Cristo. Então, querido, permita que Deus molde a sua vida nesse ano que está começando. Ore ao Senhor e pergunta, não aquela promessa de final de ano, esse ano eu quero emagrecer, esse ano eu quero orar, esse ano eu quero ler a Bíblia. Isso aí tem que ser uma coisa todo ano na tua vida, né? Todo ano você tem que ler a Bíblia, todo ano você tem que orar, o ano inteiro você tem que fazer isso, tem que estar ligado com Deus. É esse tipo de relacionamento que Deus quer. Deus não quer um relacionamento temporário. Eu preciso fazer uma campanha de 7 dias para receber. Não, eu não preciso fazer nada para receber. Deus já me deu tudo, sim ou não? Deu. Só faz campanha quem não conhece a palavra. A não ser alguns propósitos específicos, não estou dizendo isso. Mas eu, tipo assim, eu vou fazer uma campanha porque eu quero receber um carro novo. Não se preocupa com isso não. Se preocupa em servir a Deus. Você vai ver que vai vir carro, vai vir tudo que você precisa. Você não vai nem correr atrás, não vai nem fazer esforço. Vai vir no tempo de Deus. Você tem que dar glória a Deus pelo tempo de Deus. Por tudo aquilo que Deus está fazendo. Deus faz no momento certo, Ele não chega atrasado, nem adiantado, Ele vai chegar no tempo certo. Na hora que Ele te der a bênção na sua mão, você saberá administrar ela. Porque às vezes Deus dá coisa para algumas pessoas, e as pessoas fazem aquilo que não devia com a bênção de Deus. Mas aprenda a palavra, viva essa palavra, lê a palavra. Lá no livro de Apocalipse, Deus deu uma ordem para João, diz, come essa palavra. Está dizendo, isso aqui é o teu alimento diário. Todos os dias, medita. Para Josué foi a mesma coisa, isso não é novo. Não é uma coisa nova que eu estou falando. Lá para Josué, lá no passado, quando Moisés morre, Deus chega para Josué e diz, Josué, o meu servo morreu, Moisés. Agora você vai conduzir o povo. Se Josué fosse um cara de orgulho ferido, ele ia dizer assim, puxa vida, Deus não falou nem que eu sou o servo dele. Falou que Moisés é o servo dele. O que eu estou fazendo aqui esses 40 anos? Servindo Moisés aqui, estou 80 anos já com ele. E agora Deus vem falar isso para mim? Não. Aí ele disse, a ordem foi, medita no livro dessa lei de dia e de noite, e tenha cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, porque se você fizer tudo quanto está escrito, aonde você colocar a planta do seu pé, vai florescer. Irmão, você não imagina as pessoas do Velho Testamento, o medo que tinha da nação de Israel por causa de Josué. Quando falava no nome de Josué, as nações tremiam. Porque o cara era tão espiritual que tinha vez que ele não precisava pegar na espada não. Deus pegava na espada por ele. Aleluia. Aleluia. Tinha vez que Josué lutava, tinha vez que Josué não lutava. Teve vez que Deus falou para Josué, só manda o sacerdote dar a volta lá na cidade, deixa o resto comigo. Deus, é interessante que Deus não esquece daquilo que Ele prometeu. Lembra do pacto que tinha feito com a mulher? Nesse episódio? E a ordem foi, coloca lá um pano lá na tua casa, porque na hora que Deus vir, o povo entrar, a nação de Israel entrar aqui nessa cidade, você será salva. Sabe o que aconteceu? Quando os sacerdotes começaram a louvar a Deus, eu não sei que música que eles estavam cantando, e tocando a trombeta, só sei de uma coisa, a parede começou a rachar perto da casa da Raabe, deu a volta na cidade inteirinha e caiu e parou aqui, e a casa dela ficou na parte do muro. Os historiadores falam que o muro tinha 9 metros por 6 de largura, a casa dela ficou lá em cima, ou seja, cumprindo-se a palavra de Deus, que a nossa vitória vem de cima, e de cima nós contemplamos a derrota daqueles que não servem a Deus. Aleluia. E essa mulher, você sabe, lá no livro de Mateus, ela entra para a genealogia de Jesus, porque um dia fez um pacto. Eu quero dizer para você que Deus fez um pacto de sangue com você na cruz, e isso nunca vai ser quebrado. Aleluia.
E nós subiremos para a glória do Senhor um dia, e nós veremos face a face. Amém, queridos? Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. Aleluia. Eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpre o teu querer. Eu estou aqui, vem tocar o meu viver, cumpre o teu querer, cumpre o teu querer, molda no Senhor. Esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. A esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo. Para quem está em Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo, tudo se fez novo. Querido, senta um minutinho, e depois de uma palavra tão poderosa dessa, né, para a paz do Senhor, para vocês que estão aqui, nós já é o segundo culto, nós estávamos no culto matutino e foi tremendo, tem sido tremendo esses dias que nós estamos aqui, bebendo do Senhor. E eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus já profeticamente confirmou conosco esses dias, e eu quero compartilhar com os irmãos, porque a coisa mais gostosa é você ler a Bíblia, você ouvir Deus e obedecer, porque é incrível. Você vai ler o livro de Jeremias, você vai ver o falso profeta que arrebentou o cordão, né, do pescoço de Jeremias, e falou assim: daqui 2 anos vai cair o império de Babilônia. E aí Deus, daqui a pouquinho, Jeremias quer. Você vê, irmão, o profeta de Deus, primeira coisa, o profeta tem que ser humilde, mesmo enquanto o falso profeta está dando uma de profeta. O profeta verdadeiro foi humilde. De repente Deus falou assim: volta e faz isso assim, assim. Foi falando para Jeremias. E tem mais, e diga, acho que Ananias, né? Ananias lá, aquele profeta, ele vai morrer esse ano, porque falou contra. Entendeu, irmão? O falso profeta tem vezes que recebe a sentença de morrer no mesmo ano.
E aí você vai vendo todas as dificuldades que enfrentou Jeremias. Porém, ele não desistiu. Então isso eu aprendo também, que não é porque Deus está na minha vida, que eu só vou andar sobre as águas, eu vou andar sobre as nuvens, todo mundo vai se curvar aos meus pés, todo mundo vai entender que Deus é na minha vida. Com Jeremias não foi nada disso. A nação não se converteu, a nação fez dele gato sapato. Ele jejuou 10 dias para buscar uma palavra. Quando veio a palavra que era para o povo, né, não ir para o Egito, ficar em Jerusalém, que Deus ia abençoar, ele disse: sabe de uma coisa? Deus não falou com você não, nós vamos para o Egito mesmo. Então, irmão, se você for olhar as frustrações que Jeremias orou antes disso para o povo, clamou, de repente o povo veio e lançou ele no poço, no calabouço. E ele falou assim: Deus, é o seguinte, o Senhor viu que eu fui à presença do Senhor, intercedi para esse povo, pedi bênção para ele, mas agora é o seguinte, Senhor, devolva para esse povo o que eles merecem. E Deus devolveu. Eles vão tudo morrer à espada, vão ser levados cativo, mas é isso que eles merecem, Senhor. Eu estive na presença do Senhor, orei, falei bem, roguei bem ao Senhor em favor dele, mas o Senhor viu que eles não aceitaram? Isso aqui estão querendo a minha morte, estão querendo acabar comigo. Olha, irmão, o profeta mudou de ideia, porque Deus, o profeta sabia que sobre o povo rebelde tem juízo. E a coisa muito linda que Deus falou conosco nessa manhã, através dessa palavra, é que mesmo quebrado, Deus não te joga fora. Não é? Mesmo quebrado. Concernente a Raabe, o sinal era o que? Aquela fita vermelha, representando o que ali? O sangue de Jesus. Então, nós estávamos nesse final de ano querendo uma palavra profética para esse ano. E foi muito lindo como que Deus usa, né, as pessoas. Usou minha esposa, falou com a Juliana, e quando a Juliana trouxe a palavra, eu estava na minha sala, e eu senti a confirmação muito forte do Espírito Santo, sobre a palavra que Deus nos deu para este ano, que é uma palavra sobre dedicação. Então, ela é muito abrangente, nós estaremos falando o ano todinho sobre isso, está em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 10, portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação, que há esforço sem dedicação. A oferta que ela não brota de um coração voluntário, agradecido, não é feita com entendimento. Então, olha, cada vez, dedicação cada vez mais, entendeu? Cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que foste contemplado. Nós já somos eleitos. Olha, pois se agirdes assim, jamais abandonareis a fé. Jamais abandonareis a fé. Tem hora que parece uma coisa, parece que dá ingessa a língua, não é? Acho que todo mundo acontece, não é? Aconteceu isso com você? Eu não sei se adormece a língua. Alguma coisa acontece, que é uma palavra que você falou trocentas vezes, mas de repente ela não sai. Você luta, quanto mais luta, né? Todo mundo fazendo assim. Então você vê que não é só comigo, né? Graças a Deus. Então, irmãos, esse ano a palavra é dedicação. E hoje, ontem à noite, né? Se você quiser assistir o culto, ouvir a mensagem, que vale a pena como Deus usou a Adriana profeticamente. Nós ficamos assim impactados com a palavra. Aliás, desde o dia 31, né? A primeira palavra que Deus nos deu foi responsabilidade. Servir a Deus com responsabilidade. Fazer tudo para não quebrar o pacto. Fazer tudo com excelência. Tomar as decisões certas, né? Gastar tempo com Deus, mas tomar a decisão certa. Então, quarta-feira, permitindo Deus, que é o último dia que eu fico aqui, que na quinta-feira eu saio, né? Eu vou dar à noite mais os próximos dias de fevereiro. Eu vou ficar uns dias aqui na igreja em fevereiro, vou ficar em março, abril e encerro. Eu espero que Deus me dê a graça de completar os 40 dias até maio.
porque depois tem outras coisas que eu vou confirmando, eu vou comunicando à igreja. Se você quiser me acompanhar com um jejum em casa, ou com uma hora de oração, eu não sei, meia hora de oração, você tem toda a liberdade. Mas eu estou tentando, como eu sempre falo para os irmãos, estou me esforçando para ser melhor cada ano. Não vou nem falar cada dia, porque não melhora bem. Eu gostaria de ser melhor cada dia, eu luto. Mas tem dia que a gente percebe que a gente, né, patina. Já falei isso para os irmãos, né? Mas vamos tentar patinar menos. Vamos tentar. Você viu o irmão falar mesmo que chorar no sofá, mas vamos tentar também chorar de alegria depois que você vê o cuidado de Deus. Vamos tentar ser mais dedicado, né? Quando você pegar a Bíblia, nossa, ontem eu estava lendo, li o livro todinho de Provérbio, e eu fiquei com mais temor, porque você vai lendo, ouvindo Deus, aqueles conselhos de Provérbio. Acho que é um dos livros que a gente precisa ler umas 3, 4 vezes durante o ano, para que, olha, a leitura da Bíblia produz o quê? Santificação. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai ficando santificado. Mesmo que se você no começo lê sem vontade, dá sono. Eu estava fazendo uma leitura com a minha esposa e bateu um sono. Eu falei, esse sono não é bom sinal. Não é de Deus, porque tenha santa paciência, a gente pega a Bíblia para ler, e os dois começam, ai, que sono, eu estou aguentando. Eu falei, vamos expulsar ele. Então, mesmo que você comece com sono, mesmo que às vezes você lê e fala, meu Deus, eu não tô... Já teve dia que eu li, depois eu queria lembrar alguma coisa, eu não lembrei nada. Eu falei assim, será que eu estou lendo a Bíblia em vão? Então, todas essas fases eu passei na minha vida. Hoje eu já pego a Bíblia. Lógico, esse ano, por exemplo, que passou, eu li a Bíblia, eu bati o recorde. Fora as leituras diárias de culto, de tudo que a gente lê, quando vai preparar mensagem, quando eu ouvo mensagem, eu li a Bíblia 2 vezes. E alguns livros li mais de 2 vezes. Só que eu senti mais vida de Deus, mais desejo de ser frutífero, de errar menos, de melhorar, de ser melhor. Então, é isso que produz a Bíblia. Santifica-nos a verdade, a tua palavra é a verdade. Então, você vai lendo a Bíblia, você vai aumentando o seu relacionamento com Deus. E, naturalmente, vem a resposta de Deus. Eu ilustrei algumas vezes aqui, que você vai lendo a Bíblia, vai lendo a Bíblia, vai lendo a Bíblia, e vai chegar uma hora que você vai topar com alguém, dar uma topada, né? Eu não sei que hora, viu, Tiago? Mas aí você vai, quem é? Fala, sou Deus. Você falando todo dia, lendo todo dia. Eu vim agora para bater um papo mais íntimo. Sabia que acontece isso? Então está aí, eu quero deixar essa palavra, que é a palavra que você vai ver no YouTube da igreja. Você vai ouvir muito esse ano sobre dedicação. Ela é muito abrangente, você vai ver que, procura no dicionário, ela é muito abrangente. A Juliana acho que deu umas quase 10, vem cá, tem aí? Só para você ver como é abrangente essa palavra, como que ela veio mesmo do coração de Deus para nós. E nós estamos diante de um ano que a gente viveu porção dobrada, e nós queríamos algo que fosse assim, não só de Deus, a gente todo vai, né Rafael, quero de Deus, me abençoa, me ajuda, me guarda, me dirige, me revela, e me cura, e me sara, me fortalece, uma coisa. Agora a gente vai falar assim, eu quero me dedicar mais. Olha que inversão. A conversa com a mãe era justamente isso, igreja. A gente recebe tanto de Deus e continua buscando, mas a gente pensou em tantas palavras em família e nada batia. E aí, conversando com ela, eu falei assim, não seria algo de nós para o Senhor, ao invés dele para nós? Ele já nos deu tanto, chegamos até aqui e estamos buscando agradar o Senhor. E foi quando ela falou assim, poderíamos nos dedicar melhor, o ano da dedicação. Isso aí, falamos para eles, fomos na Bíblia, o Senhor confirmou. E pesquisando o que é dedicação, é cuidado, devoção, aplicação, empenho, diligência, entrega, esforço, sacrifício, adoração, afeto, afeição, amor, apego, apreço, atenção, consideração, paixão, reverência, zelo. Você pode também, como dedicatória, uma ótima mensagem, oferecimento. E o Denis ainda leu na versão em inglês, tem outras
Você lembra? Não lembro agora. Esforço, tem outras coisas ainda. Então, assim, a palavra dedicação é abrangente. muito ampla. Então, irmão, esse ano será para nós estarmos, né, falando, será o ano que nós vamos dedicar mais nossos talentos, nosso serviço, nosso amor, né? Hoje o Fabinho falando de manhã, quem sabe neste ano vai ser muito abrangente o nosso trabalho com as crianças, né? Nós falamos do adote. Então, irmão, nós estamos tentando conhecer melhor o coração de Deus e fazer aquilo que está no coração de Deus, abrindo mão sempre dos nossos planos e projetos para viver o plano que é de Deus, o propósito de Deus que é melhor. É muito desafiador isso, tá? Eu não estou falando isso por emoção. Eu sei que isso tem um preço, tem um custo, tá? Eu já estou calculando isso, e por isso que eu quero intensificar mais a minha busca a Deus nesse primeiro semestre, porque falar é uma coisa e praticar é uma outra coisa, né? E Jesus em tudo ele deu exemplo. Então quando eu vejo que em tudo Jesus deu exemplo, eu preciso muita graça para lavar os pés de vocês, né? Outros para secar o pé, outro para pôr a água, né? Outro que prepara a mesa, outro que vai chorar com os que choram, que vai se alegrar com os que se alegram, também não é difícil, né? Como foi falado de manhã a leitura, a mensagem, visitar os presos como se estivesse preso, doente como se estivesse doente, os famintos como se fosse eu que estivesse com fome, os nu como se fosse eu que estivesse nu, repartir a minha carne, porque a hora que você está num churrasco, é muito difícil você lembrar de alguém que está morrendo de fome. No Brasil tem muita gente, principalmente criança, que morre por falta de nutrição. Então, cristianismo é isso, cristianismo é prática, não é teoria, não é uma placa de uma igreja, não é o padre, não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo. Cristianismo é tomar Jesus como exemplo e começar a praticar isso. Isso tem um custo, né? Isso tem um custo, isso não sabe, brincadeirinha. Isso pode custar muito para as nossas vidas, mas na eternidade, meu Deus do céu. Vamos celebrar a ceia? Eu queria muito bater esse papo com vocês. Obrigado, Pacheco, por ter ministrado uma palavra tão rica, tão abençoadora, né? E a gente cantava: Tu és oleiro, ó meu Senhor, e eu sou vaso em tuas mãos. Ai, meu Deus. Pega, olha, gente, eu tenho medo de cantar isso, de verdade. Pega e transforma-me. Ai, hoje não. Você acredita que você vai chegando mais perto? Porque Jesus querido, eu tenho medo de não aguentar a fornalha, de verdade. Isso eu tenho medo de não aguentar esse pega e transforma-me, né? Quebra-me, faz de novo. Eu confesso para os irmãos que eu temo, olha, treme as minhas pernas, tá? Mas não tem outra escolha. Você vai para o altar, você vai falar assim: me mata de que jeito? Me mata assim, dá uma anestesia primeiro. Não é, no sacrifício você amarra o cordeiro lá, não é que fizeram com Jesus? Não, antes vai judiando do cordeiro, olha o que fizeram com Jesus, o nosso cordeiro, né? E hoje nós estamos aqui para lembrar que nós éramos inimigos e nós fomos reconciliados com Deus. Eu quero ler só uma passagem aqui para nós celebrar a ceia, porque hoje eu estou tão feliz de ver tanta gente aqui. Eu queria poder abraçar todos vocês assim, mas sem pressa, entendeu? Abraçar sem pressa, para profetizar, porque tem uns que vêm umas coisas quando a gente abraça, né? Eu gosto de falar tudo que vem no coração assim, sabe? Abençoar mesmo, sabe? Nós estamos começando o ano, e que nem eu falei para minha irmã Vilma, pode ser um ano que você vai sentir dor, frustrações, decepções, mas é nessas coisas que você vai ficar mais fortalecido, né? E a palavra que está em 1 Coríntios, na ceia, capítulo 11, que a gente sempre lê, diz: olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, o que ele fez? Tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós,
Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Antes, irmão, examine-se o homem, pois o homem é a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos, olha, quando a Bíblia diz muitos, fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados. Viu como Deus trata com a gente? Então tem a repreensão. Então na nossa dedicação, do nosso dia a dia que vai acontecer, que já está acontecendo, nós vamos sendo aperfeiçoados, tá? Então hoje aqui na ceia, você não vai poder fazer nada a não ser uma reflexão. E tudo isso que Deus está falando conosco através da palavra, no seu dia a dia, você vai lembrar disso, né, Suzana? Vai lembrar, né? Que guardei no coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Então guarda e lembra. Na lembrança você vai colocá-la em prática. Então hoje nós vamos celebrar a ceia. Vem cá, meu amor, eu quero convidar você para se colocar em pé. E vamos dar graça pelo pão, vamos dar graça pelo suco de uva. É a primeira ceia do ano, né? É a primeira. Jesus, irmão, antes de padecer, ele disse assim: Juliano, ele falou assim: olha, eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês. Eu falei: meu Deus, como é que pode uma pessoa horas antes de saber que ia ser traído, ia apanhar, ia ser humilhado, desafiado, xingado, moído ali diante dos homens, insultado, sei lá, tanta coisa que fizeram com Jesus, e ele falar isso antes? Desejei muito comer essa Páscoa com vocês antes que padecesse. Só pode ter a certeza do prazer de saber que você estaria aqui hoje, Maurício, que o Tiago estaria tirando foto, que o Daniel estaria na câmara hoje, né? Que você estaria olhando para mim com aqueles passarinhos de boca aberta, né? Você já viu o papagaio, filhote de papagaio? Chega a mãe e bota, né? Traz num papo, é uma coisa de Deus aquilo. Quando eu vejo isso, né? Parece vocês, eu vejo assim, sabe? Ouvindo, né? Que coisa linda que sai desse altar. Quantas palavras proféticas, meu Deus do céu. Então, irmãos, nós estamos aqui hoje. E eu sei que Deus nos ama muito. E nós já somos eleitos. Não vamos ser, nós já somos eleitos. E somos aceitos também. Olha que coisa linda. Então, por isso que a gente festeja. E a hora que você derrapa, a hora que você erra, você tem que saber uma coisa: eu continuo na mão do oleiro. Isso não é licenciamento para você pecar, tá? Você tem que saber o seguinte: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que rasgou o véu de cima a baixo, que abriu o caminho, que hoje nós estamos diante do trono da graça e vamos celebrar a ceia nesta manhã, tá, querido? Vem cá, meu amor. Pai, vamos pegar o suco de uva também? Sobe aqui mais um, para pegar o suco. Isso, pega aí. Olha que lindo, está aqui os dois símbolos, né? Jesus instituiu a ceia antes de padecer, antes do Calvário, e depois ele instituiu o batismo, né? E falou do arrebatamento da igreja. Então nós estamos aqui hoje, né, naquela expectativa de que pode ser este ano um arrebatamento da igreja. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos nos dedicando mais ao Senhor. Pai, obrigado por esse suco de uva que fala do seu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário,
e fala por nós eternamente no céu. E desse pão que representa o teu corpo moído lá na cruz em nosso lugar, e é o pão que nos alimenta, e é o sangue que nos purifica de todo pecado. Nós abençoamos, Pai, em nome de Jesus, e te agradecemos por tudo que o Senhor fez em Jesus por nós. Aceita a nossa gratidão e o nosso reconhecimento, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Então você vai receber aí o pão, enquanto nós vamos louvando o Senhor, tá bom? Você carregou a cruz nas suas costas, sangrando até seu último suspiro. Lágrimas de sangue, coroa de espinhos, os pecados levou, por inteiro se entregou. Não há amor maior. Não há amor maior. Você carregou a cruz nas suas costas, sangrando até seu último suspiro. Lágrimas de sangue, coroas de espinhos, os pecados levou, por inteiro se entregou. Não há amor maior. Não há amor maior. Oh, a cruz, o que fizeste é suficiente, suficiente. Oh, a cruz, o que fizeste, o poder do seu sangue é suficiente. O sacrifício que mudou a história, os cravos em suas mãos trouxe salvação. A morte venceu, sepulcro abriu, como um leão em vitória rugiu. O sacrifício que mudou a história, os cravos em suas mãos trouxe salvação. A morte venceu, sepulcro abriu, como um leão em vitória rugiu. Oh, a cruz, o que fizeste é suficiente, suficiente. Oh, a cruz, o que fizeste, o poder do seu sangue
é suficiente. Aleluia. É suficiente. Você que está em casa, prepara agora, né? Fique bem atento, o seu pão, seu suco de uva, para nós juntos celebrarmos. Eu quero, diga comigo, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Irmãos, a Eunice está aqui na igreja, na entrada, no saguão, e ela não está bem de saúde. Faz tempo que ela vem lutando e lutando, e a gente sabe o quão difícil é quando se perde a saúde. Mas eu queria que nós agora, como igreja, num momento muito especial de comunhão, de contemplação, eu queria que uma das missionárias fosse lá colocar a mão sobre ela. Nós vamos falar uma palavra profética de saúde, como se fosse para mim. Você fala como se fosse para você. Amém, irmão? Os irmãos estão indo lá. Diga: Pai, eu sei que o Senhor nos ama e que o Senhor deu Jesus, e com Ele todas as coisas, também a cura da Eunice. Toca nela, no seu corpo físico. Ela é uma irmã que nós amamos e gostaria muito, Senhor, que ela ficasse curada, por amor do Teu nome e para a glória do Teu nome. Nós oramos pela Eunice, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos pegar o pão e vamos dizer para o Pai alguma coisa. É muito pessoal, viu? Esse pão representa, esse pão é símbolo, né, Marildo? Esse pão significa muito para mim. Esse pão simboliza muito profundamente o alimento que nós temos em Deus de todos os dias. Diga: Pai, obrigado por Jesus lá na cruz, e agora é o pão vivo que desceu do céu. Ele diz: quem de mim se alimenta, eu me alimento de Jesus. Ele diz: viverá também por mim. E ele disse: eu vivo, e vocês que se alimentam de mim também viverão. Eu como esse pão nessa fé, lembrando de Jesus, recebendo, dizendo: o meu corpo também é de Jesus. Aceita a minha gratidão, Pai, e a minha dedicação, que eu me dedico ao Senhor por tudo que Tu és, por tudo que Tu faz e por tudo que o Senhor me deu em Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, pela Sua vida e nossa vida, pelo amor que está derramado no nosso coração, pelo Teu Espírito que em nós habita, Senhor. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a refletir cada dia essa imagem de Jesus Cristo na terra. Levanta a Tua igreja, encha a Tua igreja desta graça, desse poder, desta unção, e usa o Teu povo na terra com muito poder, em nome de Jesus. E agora nós vamos tomar esse cálice. O Senhor diz semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento, é uma nova aliança, é um pacto que nós temos com o Senhor. Cada vez que nós lembramos esse cerimonial bendito,
nós afirmamos, nós renovamos o nosso pacto com o Senhor, porque o sangue de Jesus fala por nós eternamente no céu. Ele nos purifica de todo pecado. E agora eu vou beber esse suco, pensando no sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário em meu lugar. Toma agora o cálice, irmão, em nome de Jesus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Meu Deus, que presença, que graça, que graça. Leva essa graça, essa unção e conserva ela no teu coração, amém? Deus abençoe. Lembrando, domingo que vem 2 cultos, 10 da manhã e às 18, tá? Domingo que vem volta a ter 2 cultos, tá bom, irmãos? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus permanece com todos nós hoje e sempre. Todos digam: Deus os abençoe em nome de Jesus. Vai na paz e na bênção. Não há